Olá, a aula de hoje é sobre parábola. E para entender o que é uma parábola, você precisa de uma reta, que a gente vai chamar de R, e de um ponto F não pertencente à reta. Observe que F não pertence à reta R. A parábola é o conjunto de todos os pontos equidistantes de um ponto F e de uma reta fixa, que a gente chamou de R, de um determinado plano. No final das contas, o que é esse conjunto de pontos? É uma figura com esta cara que eu acabei de desenhar para vocês. Esta figura é simétrica em relação a um eixo E, um eixo de simetria. Esse pontinho aqui de baixo é o vértice da parábola. Então a gente já pode pensar nos elementos da parábola. Quem são os elementos da parábola? A gente tem o ponto F, que nós vamos chamar de foco, a gente tem a reta R, que é a reta diretriz da parábola. A gente tem também o ponto V, que é o vértice da parábola. Este eixo E é o eixo da parábola. E existe também um parâmetro, que é esta medida, que a gente vai chamar de 2π. 2π é o parâmetro da parábola. Para chegar na equação da parábola, a gente vai selecionar um ponto P, lembrando que P é um ponto desta parábola que obedece à seguinte propriedade. A distância entre o ponto P e a reta R, a distância entre o ponto P e a reta R é igual à distância entre o ponto P e o ponto F, que é o foco da parábola. Agora a gente precisa estabelecer um sistema ortogonal de coordenadas e este sistema tem o eixo x paralelo à reta diretriz e, consequentemente, o eixo y exatamente em cima do eixo da parábola. Agora nós podemos dizer que o ponto P tem coordenadas x, y, é um ponto genérico. O ponto F tem coordenadas 0 e P, afinal de contas, o vértice divide o parâmetro em 2 e essa parte de cima vale P, essa parte de baixo também vale P. Consequentemente, a reta diretriz tem a equação y mais P igual a zero. Para deduzir a equação da parábola, é só você utilizar esta informação, que a distância entre o ponto P e a reta R é igual à distância entre o ponto P e o ponto F. Como é que você calcula a distância entre ponto e reta? É módulo de y mais p, que é a equação da reta, sobre raiz da soma dos quadrados dos coeficientes. O coeficiente do x é zero, então fica zero ao quadrado, mais o coeficiente do y, que é 1 ao quadrado. Isso é igual à distância entre P e F, que é a raiz quadrada de x menos coordenada x do ponto F, que é zero ao quadrado, mais y menos P ao quadrado, que é a coordenada do ponto F. Elevando os dois lados ao quadrado, você tem que y mais p ao quadrado é igual ao quadrado dessa raiz, que é x ao quadrado mais y menos p ao quadrado. Vamos desenvolver os quadrados. Fica y ao quadrado mais 2yp mais p ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2yp mais p ao quadrado. P ao quadrado corta com p ao quadrado, y ao quadrado corta com y ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 4py. Esta é a equação da parábola neste referencial. Se você adota um referencial diferente, por exemplo, x, y, e agora a reta diretriz nessa posição, o foco nessa posição, a parábola tem esta forma. Essa medida é igual a essa, e ambas valem P, então as coordenadas do foco são P e 0, enquanto a reta diretriz tem a equação x mais P igual a 0, e o ponto P genérico é esse aqui, com coordenadas x e y. A distância entre P e o foco tem que ser igual à distância
entre P e a reta R. No final das contas, a equação que você encontra é y² igual a 4px. A equação mudou porque você mudou de referencial. Em ambos os casos, as coordenadas do vértice são 0, 0. Mas a equação mudou porque você mudou o sistema de coordenadas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.